Olá! Bem-vindos a mais um programa Saúde Line. E hoje estamos aqui com o médico cirurgião bariátrico, Dr. Ademar Concon Filho. Olá, meus amigos! Mais um programa Saúde Line. E hoje nós temos o prazer de receber, de estar aqui no nosso estúdio, no Jornal de Valinhos, esse é o melhor informativo da nossa cidade, o Dr. Ademar Concon Filho. Ele que é cirurgião bariátrico e vai dar muitas dicas para nós hoje, né, doutor? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Adriana. Para nós é uma honra estar aqui participando do Saúde Line. Nós é que agradecemos o convite. Estamos à disposição. Isso mesmo. E tem bastante coisa para que as pessoas possam se informar. Uma porque, né, obesidade mórbida, né, doutor Ademar, é um problema de saúde pública. Sim. Só para ter uma ideia da gravidade disso, no Brasil, hoje, nós temos 52% da população brasileira já com sobrepeso. E com obesidade, nós já temos em torno de 19% da população. E realmente é um número assustador, é muito grande, e isso está aumentando. Então, é um problema de saúde pública. A obesidade, ela traz outras doenças, ela desencadeia outras doenças. Então, realmente é uma situação extremamente grave e que tem que ser tratado com a seriedade que precisa. É verdade mesmo. Mas isso se deve a esse número, sim, tão grande, 52%, é um número alto. É mais de 50% da população que tem. Quais as causas que levam as pessoas a terem... Porque isso é avaliado... Essa pesquisa é avaliada pela sociedade É avaliado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e avaliado também por um sistema Vigitel, que é um sistema de vigilância do próprio Ministério da Saúde, uma pesquisa que é feita via comunicação, via chamados telefônicos. Então, é um número realmente importante. E por que isso acontece? São vários os fatores que levam a pessoa a se tornar obesa. É claro que existe um erro na alimentação, existe um excesso de ingesta calóricas de alimentos que engordam, e também existe um sedentarismo importante, a falta de atividade física, mas o que é importante entender é que obesidade é uma doença. Isso. Não é falta de força de vontade, não é desleixo, é uma doença que não deixa emagrecer. Então, o paciente obeso, ele precisa de um tratamento. Ele precisa procurar um especialista em obesidade que vai orientar a sua dieta, a sua atividade física, se necessário, medicações para reduzir esse peso e, se necessário, até a cirurgia da obesidade, a cirurgia bariátrica. É interessante, assim, o que você pontuou a respeito de, realmente, assim, é uma doença, né? E como é muita doença, às vezes as pessoas acham que a pessoa que tem essa obesidade mórbida, ela não tem força de vontade, né? Ela não procura... Mas isso também, a própria obesidade faz com que a pessoa fique desestimulada, fique com a autoestima mais baixa, enfim. Sim. É um círculo vicioso que a gente precisa, e eu estou muito contente de você estar aqui hoje e poder passar. Eu até li numa reportagem até... que em 2018 foram realizados 63.969 cirurgias e que isso corresponde a 84,7% maior do que 2011. É muita diferença, não? Em 2011 foram feitas 34.629 cirurgias. Eu achei interessante, até escrevi isso aí, porque é um dado da Sociedade da Cirurgia Bariátrica e Metabólica, e é muito importante, porque
aumentou o acesso, né? Assim, que as pessoas possam ter, mas como você pontuou que tem tanta gente assim, eu acho que não é o suficiente. Não, esse é o problema. Hoje, nós estamos conseguindo operar no Brasil e no mundo também, isso não é só do Brasil, em torno de 2% dos pacientes que necessitam da cirurgia. Apenas 2% estão sendo operados. Os outros não estão sendo operados por vários motivos. Porque tem medo, porque desconhece que tem uma doença chamada obesidade. Ele fala, eu sou o gordinho saudável, né? Isso não existe. Não existe. Ele não tem acesso a um plano de saúde, ou no lugar onde ele vive não tem a cirurgia pelo SUS. Então, existe uma dificuldade grande, ainda no Brasil. O acesso é difícil, ele é restrito. Apenas 2% estão sendo operados. Né, exatamente. O que acontece é que o número está crescendo bastante porque vários centros estão surgindo, novos centros de tratamento da obesidade mórbida e da cirurgia da obesidade. O Brasil é o segundo país no mundo em número de realizações de cirurgia bariátrica. Só perde para os Estados Unidos. Que beleza! Então que é o primeiro país. Bem, né? Ainda assim, vejam, com um número muito aquém do necessário. Certo. Mas realmente o Brasil, ele é o segundo país em matéria de número de realizações de cirurgia, em matéria de conhecimento, em matéria de pesquisa, em matéria de experiência, em matéria de know-how a respeito do assunto. O Brasil está se destacando muito a nível mundial em relação à cirurgia bariátrica e também em relação à endoscopia bariátrica. Que bacana, muito bacana mesmo. E para vocês assim que estão nos assistindo, não esqueçam de se inscrever no nosso canalzinho lá no YouTube. Se inscreve, aperta o sininho para receber a notificação. Curte lá no Facebook e siga a gente no Instagram, porque nós vamos estar em todas essas redes sociais para que vocês possam ter acesso ao programa Saúde Line e, com isso, a gente poder passar um pouco de informação dos profissionais que vêm aqui nos visitar e que as pessoas possam aproveitar isso, mesmo para a vida delas, ou passar para as outras pessoas, da família, os amigos, enfim. Isso daí que é muito importante. Bom, antes de a gente entrar, assim, propriamente dito, na cirurgia bariátrica, porque eu inverti um pouquinho, né? Você vê que a gente fica bem descontraído, que não tem muita regra. Você é formado há quanto tempo? Eu me formei em 1985. Puta, já esqueceu? Meu Deus! Em 85. A minha turma agora vai comemorar 35 anos de formado, né? Acho que é isso, 35 anos de formado. É uma vida, hein? O ano que vem. Vai fazer uma vida. Faz tempo já. Não, mas isso é importante na vida. Eu falei, você ficar mais velho, né? Às vezes o pessoal brinca até com a idade, não só a idade de formado, que você chega a boa idade. Mas eu falei, cada fase, a sua fase, né? A gente tem que aproveitar e viver. E você sempre quis ser médico? Olha, eu nem sei responder isso direito, mas... Porque seu pai era médico. Sim, sim. É claro que a influência dele foi muito grande. Eu, na época que estava fazendo o que hoje é chamado de ensino médio, né, a época do colegial, eu fiz a escola de cadetes em Campinas, 3 anos, e eu entrei lá só para fazer o colegial. E lá eu confesso que eu fiquei apaixonado pelo ensino, pelo Exército Brasileiro, uma coisa muito, muito séria, e realmente teve uma hora que até fiquei, vou seguir carreira militar ou não? Mas realmente a paixão pela medicina já vinha de mais jovem. E é claro, o exemplo e a dedicação do meu pai me influenciou muito. A maneira como ele encarava e como ele era apaixonado pelo que ele fazia, né? Aquilo realmente serviu de um estímulo muito grande. A gente aqui até em off estávamos conversando a respeito do pai dele, do amor que ele tinha à profissão, à pessoa que ele representava até aqui na nossa cidade. Isso daí é muito importante e passou para você, né? A gente às vezes não sente, mas a gente é fruto daquilo que a família planta, a sementinha que tem de cada um. Mas é bacana, isso é importante para que as pessoas te conheçam também um pouquinho, saibam daquilo como é a sua trajetória, a sua história.
Agora, voltando à cirurgia bariátrica, né? A cirurgia bariátrica, ela tem 3 tipos de cirurgia bariátrica. Como que é? Você pode fazer essa cirurgia bariátrica, porque para as pessoas que estão nos assistindo entenderem. Pelo menos assim, as coisas que eu me informei. Você pode fazer essa cirurgia bariátrica com uma aberta. Você pode fazer essa cirurgia por videolaparoscopia, que depois aí nós vamos explicar cada uma delas. E hoje a novidade, que eu adorei esse robô, viu? Porque pelo menos ele vai ser um pouquinho mais preciso, né? Não que a gente não vai precisar do médico, gente. Não, o robô não faz tudo, não. Então, vamos falar um pouquinho, porque as pessoas, tem muita gente que gostaria, que nem você falou, tem muita gente que gostaria de fazer, mas não sabe aquilo que vai fazer, né? Não sabem o tipo de profissional que eles têm que procurar. Por isso que também esse canal aqui ele é muito importante para que vocês procurem pessoas capacitadas e credenciadas para que façam essas cirurgias. Então, vamos lá, vamos falar da aberta primeiro. Porque, assim, é o progresso dela, né? A história que ela teve, você vai falando de cada um. O que eu acho importante, até um pouquinho antes disso, é saber qual é a pessoa, qual é o paciente que tem indicação para a cirurgia bariátrica. Então, qual é o obeso que tem indicação? Tá. Então, nós seguimos um protocolo, que é o protocolo aprovado pelo Conselho Federal de Medicina e pela própria Anvisa, a nível do Brasil, que tem indicação para a cirurgia bariátrica aquele paciente que tem uma obesidade por mais de 2 anos, que tentou o tratamento clínico com o endocrinologista ou com o clínico especialista em obesidade e não deu certo, ele emagrece, depois volta a engordar, e que ele tem o índice de massa corpórea. O índice de massa corpórea é um cálculo entre o peso e a altura, para a gente saber se o peso está muito para a altura. Uhum. Então, tem indicação para a cirurgia bariátrica quem tem o índice de massa corpórea de 40 para cima ou de 35 para cima, mas já tenha doenças provocadas ou agravadas pela obesidade, como hipertensão arterial, como diabetes, como alterações do colesterol e triglicérides, como apneia do sono, aquele paciente ronca muito e para de respirar. São doenças provocadas ou agravadas pela obesidade. Então, esse indivíduo ele tem indicação para cirurgia bariátrica. Certo. Ele tentou tratamento clínico e não deu certo, ele já tem uma obesidade por mais de 2 anos e ele tem o seu IMC acima de 40 ou de 35 com comorbidades. Daí, ele tem indicação para cirurgia. Antigamente, a gente fazia cirurgia aberta, cirurgia que você fazia uma laparotomia, abre para poder fazer a redução do estômago. Já de 2012 para cá, foi aprovado todos os convênios fazendo a cirurgia por videolaparoscopia, que é a chamada cirurgia minimamente invasiva. Você faz através de 5 furinhos de 10 a 12 milímetros ou outros de 5 milímetros. Você faz a cirurgia bariátrica e com o mesmo resultado, fazendo tudo que você tinha que fazer com ela aberta, você faz por videolaparoscopia. A videolaparoscopia, cirurgia minimamente invasiva, só para ter uma ideia, a evolução dela é tamanha que hoje a taxa de complicação dela é semelhante a uma cesárea ou semelhante a uma cirurgia de vesícula. Então, mudou mudou isso é muito muito importante aí, quem está nos assistindo, escutar isso que o doutor Adhemar está falando. Porque o pessoal tem aquele medo, porque no começo a cirurgia bariátrica ela tinha um índice de complicação um pouquinho maior quando era feita aberto. Hoje não. Ela tem uma taxa de complicação semelhante a uma cirurgia de vesícula, uma cirurgia ou uma cesárea. Acontece que a cirurgia por videolaparoscopia, pelo SUS, ela está começando ainda. Então, é uma coisa que talvez para o ano que vem isso já vai acontecer também. Pelo SUS, ainda hoje, na maioria dos centros, é feito aberto. Alguns estão aberto. Alguns já estão fazendo por videolaparoscopia. A tendência é que todos façam. Nós acreditamos que em 2020 isso vai ter um aumento importante dos centros capacitados. Clinicamente, você compara uma pessoa, por exemplo, que ela faz uma cirurgia aberta e uma cirurgia por vídeo, a recuperação dessa pessoa é muito diferente. Completamente diferente. A cirurgia minimamente invasiva por videolaparoscopia,
Você opera, ele sai da sala de cirurgia, ele vai para a recuperação anestésica, ele já começa a andar ali na recuperação, fazer fisioterapia. À tarde ele já está andando, no dia seguinte ele já está tomando líquido e indo para casa. Que comece logo essa videolaparoscopia pelo SUS também, SUS, né? Para que as pessoas possam realmente ter acesso, porque muda muito a qualidade de vida da pessoa. Existe um trabalho muito importante da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica nesse sentido, junto ao Ministério da Saúde. Os dois estão trabalhando bastante para que consigam realmente viabilizar isso. Porque a cirurgia minimamente invasiva por videolaparoscopia, por conta dos grampeadores, ela é um pouco mais cara no início. Mas depois, como a pessoa volta à sua atividade normal mais rápido e tudo mais, a taxa de complicação é menor. No final, ela é até mais barato. No final das contas, né? Ela se torna mais barato. Então, todo esse estudo está sendo viabilizado junto ao Ministério da Saúde para colocar todos os centros que fazem cirurgia bariátrica já fazendo por videolaparoscopia. E daí o que você falou da cirurgia robótica. A cirurgia robótica é uma cirurgia que é feita por videolaparoscopia, pelos furinhos. Só que ao invés de... pelos furinhos. Por vídeo, Só que ao invés de ter o cirurgião ali junto aos trocados, junto aos portais, você vai ter um braço do robô. Certo. E o cirurgião vai estar comandando o robô do console, ali do lado, entendeu? E nós já temos isso na nossa região, sim, né? Em Campinas, no Hospital Veracruz, já tem o robô, cirurgia robótica, já realizando lá. Que bacana. Desde o ano passado. Muito bacana. E me diz uma coisa, tem idade, por exemplo... Quantos anos uma pessoa, a partir de que idade que a pessoa pode fazer uma cirurgia? Hoje, pelo protocolo, vai a partir dos 16 anos até 65 anos. Isso pelo protocolo. Certo. Então, que a pessoa pode ser submetida à cirurgia bariátrica. É claro que nós temos algumas exceções. Você tem, às vezes, pessoas com 12 anos de idade que já foram operadas, porque ela já estava diabética, porque ela estava com uma obesidade tão grave que ela não ia mais para a escola, era uma criança que tinha perdido toda a sua vida, porque ela não saía de casa. Então, são casos especiais que você, discutindo com uma equipe multidisciplinar, você consegue realizar a sua cirurgia. Existem cirurgias também já realizadas com pacientes acima de 65 anos. Mas aí depende do estado do paciente. Quer dizer, você pode ter 70 anos, mas ele está bem. Clinicamente, o cardiologista autorizou a cirurgia, o endocrinologista, o anestesista, todos eles autorizaram a cirurgia. Então, existe, mas é a exceção. Certo. A regra é de 16 anos a 65 anos. Muito bacana. E quando a gente conversou a respeito das pessoas que, no caso, possam fazer esse tipo de cirurgia, e aí a pessoa vai, se consulta com o cirurgião e tem que ter uma equipe multidisciplinar, né, para todas as orientações, que não é simplesmente, olha, eu vou operar e tá tudo bem, né? Não, Então, fala um pouquinho sobre essa equipe multidisciplinar, desde o psicólogo, nutricionista, né? Inclusive o médico também, para que as pessoas possam saber aquilo que passo a passo e elas tomem a decisão melhor para a vida delas. Gente, hoje um paciente que vai ser submetido a uma cirurgia bariátrica, ele passa com o cirurgião bariátrico, ele passa com a psicóloga, a nutricionista, passa com o seu endocrinologista, que vai dizer se concorda ou não com a indicação da cirurgia, passa com o cardiologista, que vai avaliar se ela está em condições cardiocirculatórias de ser submetida àquela cirurgia, passa com a fonoaudióloga, que vai ensinar como mastigar, qual é a mastigação correta, porque existe um erro na mastigação, passa com o fisioterapeuta, que vai fazer um preparo da parte pulmonar antes da cirurgia, porque depois ele vai fazer muita fisioterapia antes e depois da cirurgia. Passa, o anestesista eu já comentei, passa com a enfermeira, que é a pessoa que faz o elo de ligação do paciente com toda a equipe multidisciplinar. E se todos da equipe concordarem que esse paciente já está preparado para a cirurgia, ele vai para a cirurgia. Se alguém da equipe levanta a mão falando, esse paciente ainda não está preparado por conta desse detalhe, ele vai ter que ser melhor preparado. Porque o que precisa entender que a cirurgia bariátrica, ela não faz milagre. Ela é um instrumento que tem que ser bem utilizado. Isso é uma coisa muito importante
que as pessoas tenham essa consciência, né, doutor Compom? E a gente fala que a gente opera o estômago, opera o intestino, mas não opera a cabeça. A cabeça tem que estar preparada para essa mudança de comportamento. Isso. E a cirurgia bariátrica vai ajudá-lo. É um instrumento que vai ajudá-lo a conseguir ter essa mudança de comportamento. Mas tem que ter a força de vontade também. Não faz milagre, né? Não faz. Não vai fazer milagre, não faz. Né? É muito interessante. E essa cirurgia robótica, ela fala que essa visão que tem é 3D e só por vídeo sem o robô, né? Porque é vídeo e robô, como que é? Como que é o nome? É videolaparoscopia. Daí você pode ter a videolaparoscopia robótica. Associada ao robô. Entendi. Entendeu? Aqui na prática a gente fala cirurgia robótica. Mas está implícito que é por videolaparoscopia. Eu mesmo, eu fiquei até agora, porque eu achava que eram coisas distintas. Tinha uma vídeo e eu chamava só robótica. Não, são os mesmos trocáteres que você vai acoplar os braços do robô. Então você tem, com a cirurgia robótica, você tem muito mais precisão, tanto nos movimentos quanto naquilo que você quer executar. Existem algumas vantagens na cirurgia robótica. Então, você tem uma imagem muito mais próxima do real, porque é uma visão tridimensional e não uma visão bidimensional, certo, como é na videocirurgia. Apesar que na cirurgia videolaparoscópica mesmo, o cirurgião ele já está tão habituado com aquela imagem que para ele aquilo é natural. Mas, de qualquer forma, na cirurgia robótica, você tem uma imagem tridimensional, que ela é mais nítida. Você tem o braço do robô, que lhe dá uma precisão maior. E ele, muitas vezes, tira um certo tremor que pode ter na mão do cirurgião, tá certo? Então, você tem um tremor natural do ser humano. O software do robô, ele minimiza esse tremor, isso diminui muito. E daí, algumas cirurgias, principalmente o que a gente chama de cirurgia revisional, aquele paciente que vai ser reoperado, ele fez uma cirurgia bariátrica e por algum motivo ele vai ser reoperado. É uma cirurgia mais difícil, mais trabalhosa. Tipo às vezes, como se fosse uma aderência, uma... Exato. Ou ele teve um reganho de peso por algum motivo. Ele refaz a cirurgia ou não? Existem várias situações que pode refazer ou não. Então, são várias situações. Tem que falar isso aqui, porque todo mundo tem que saber. Se não cuidar, tá vendo? Sim. Não adianta nada o cirurgião só operar. É disciplina, mudança de hábito, né? A recidiva da obesidade após a cirurgia bariátrica, ela está em torno de 20% a 25%. É uma recidiva alta. É alta? É uma recidiva alta. E qual o perfil deste paciente que tem a recidiva da cirurgia bariátrica? É aquele paciente que não faz atividade física nenhuma e que exagera no doce, nas massas, nos pães. Então, ele tem realmente um comportamento inadequado. Mas também, né, doutor? Alface não podia ter um saborzinho assim de um chocolate, um bolo de chocolate, ia ficar bem mais gostoso. A gente mais não ia fácil, reclamar, né? Porque a disciplina não é uma coisa fácil, mas a gente tem que ser persistente, né? Você falou a respeito tudo começa na boca, a digestão começa na boca. Eu como dentista, ensino isso lá para meus adolescentes, para minhas crianças, enfim, para os pais também, que você tem que mastigar bem o alimento, porque senão, se você não mastiga bem, isso vai sobrecarregar o seu estômago. Me corrija aí se eu estiver falando alguma coisa, ou complemente, né? Só vai sobrecarregar a função do estômago. E até a função dos dentes. As pessoas acham assim, não, olha, eu tenho X dentes. Ah, não, tá bom, eu tiro aí eu brinco com o pessoal e falo assim, mas engraçado, ninguém vai lá e tira um dedo fora. Por que vai tirar o dente? Cada dente tem sua função. Então, tem que aprender a mastigar, tem que ter disciplina, e mudança de hábito não é fácil. Exatamente. Não é fácil. Mesmo com toda a equipe multidisciplinar, eles auxiliam, ajudam, né? Isso eu vou passar assim uma vivência minha, né? Porque eu adoro um chocolate, eu sou uma chocólatra, né? Gosto, mas assim, a minha filha tem 17% de gordura corpórea. Parabéns. 17. Não come pão, não toma refrigerante, chocolate ela come, assim, às vezes, né? E aí eu falo para ela, assim, da minha dificuldade. Ela falou, mamãe, tudo é assim. Primeiro você experimenta um pouquinho esse daqui, depois você não sente falta mais. Porque
E é verdade mesmo, o cérebro é burro, não é? Na verdade, você precisa ensinar ele. O que acontece é que o carboidrato, ele vicia, ele pede mais, né? Ah, mas é tão gostoso, né? E conforme você vai se afastando dele, você vai tendo menos vontade dele, você depende menos dele. Então, ela que já não come isso, ela não sente a menor falta. Ela não sente, eu acho assim, eu já não sinto tanta falta, mas eu sinto falta ainda. Bom, pessoal, não esqueçam, vamos dar uma partezinha aqui de se inscrever, né, no nosso Facebook, curtir lá no Facebook, se inscrever no YouTube, clicar o sininho para receber todas as nossas notificações e seguir lá no nosso Instagram. Aí você sempre vai ficar por dentro de todas as nossas entrevistas, tá bom? E, bom, falamos já das pessoas que são os tipos de cirurgia. Um pouco você falou de algumas complicações, mas era bom também falar um pouco das complicações que podem acontecer nesse tipo de cirurgia. Você falou às vezes, de ter aderência, né? Que é uma coisa disso da pessoa também exagerar, né? Não fazer atividade física, de ser sedentária. Tem alguma outra coisa aqui que você possa complementar? Toda vez que você faz a cirurgia, você precisa fazer esse acompanhamento com toda a equipe multidisciplinar. Por quê? O paciente vai precisar tomar vitaminas para o resto da vida. Ele tem uma mudança no seu estômago, um desvio do seu intestino, então nem todos os alimentos serão bem absorvidos. Então ele vai precisar tomar vitamina e fazer exames de sangue para controlar isso. Se ele não fizer isso, ele pode ter um déficit vitamínico. E daí ele ter consequências da vitamina que ele está baixa. Seja vitamina A, B, C, o que ele tiver com vitamina baixa, até como anemia. Ele pode desenvolver uma anemia por falta de ferro, se ele não tiver um acompanhamento correto, porque muitas vezes você precisa repor o ferro. Existe uma outra complicação, seria da esfera emocional. O que acontece, às vezes o paciente ele era obeso e porque ele era obeso, ele não arrumava uma namorada e não arrumava emprego. Certo. Daí ele faz a cirurgia bariátrica e ele emagrece. Daí ele não arruma namorada e não arruma emprego. Então o problema não era a obesidade, entendeu? Então ele precisa trabalhar isso também para entender, exato, para entender que realmente o problema está com ele, mas isso tudo é passível de tratamento, é passível de melhora. Então ele tem que fazer todo esse acompanhamento para evitar esses tipos de complicações que podem ocorrer. Mas fazendo um acompanhamento é muito simples, é muito simples. E os pacientes, e é interessante, aqueles pacientes que estão melhores, que estão tudo certinho, falam, o que você faz? Nada, eu sigo o que me falaram para seguir. Eu faço o segmento da maneira como me disseram que eu tinha que fazer. Eu faço os exames, as revisões, as consultas. No primeiro mês, a gente faz uma consulta no primeiro mês, depois a cada 3 meses, depois no segundo ano, a cada 6 meses, e depois uma vez por ano. Então, ele faz uma vez por ano um check-up que ele faz para saber se as vitaminas, se não tem anemia, se está tudo em ordem. Então, é um acompanhamento fácil, mas ele precisa fazer isso de uma forma correta. E, assim, o número de mulheres e homens tem diferença? Muito. No Brasil, é um dado interessante. No Brasil, o número de mulheres que fazem a cirurgia bariátrica é em torno de 75%. Meu Deus do céu. Os homens são 25%, enquanto que a obesidade é igual entre homem e mulher, 50% para cada um. Mas você achou que tem aumentado isso, assim, em relação aos homens? Aumenta isso? Aumentou do que... Os homens estão aumentando, porque no passado... as mulheres vão ficar sempre no 75, eu acho. Não. Os homens, até um pouco tempo atrás, as mulheres representavam 80% das cirurgias. Hoje já são 75%. Os homens estão aumentando. Mas por que a mulher opera muito mais do que o homem? A mulher é muito mais consciente. A mulher é muito mais inteligente. Ai, obrigada pela parte que nos toca. Exato. Existe o lado da vaidade também, mas isso não é o mais importante. A mulher, ela segue, ela tem mais consciência do problema. O homem, ele fala, não, é só uma barriguinha, não tem problema, e ele tem medo da cirurgia e tudo mais. Então, ele evita. As mulheres acho que são mais habituadas, até porque vão ao ginecologista, depois tem os filhos. E as mulheres que fazem essa cirurgia podem engravidar? Normalmente. Elas não conseguem engravidar enquanto são obesas.
Porque enquanto são obesas, tem toda uma alteração hormonal importante, elas não ovulam. Se elas não ovulam, elas não engravidam, mesmo com uma vida sexual ativa. A partir do momento que ela faz a cirurgia bariátrica, ela diminui o peso, ela volta a ter uma produção hormonal normal, ela volta a ovular normalmente e daí ela tem a chance de engravidar normalmente. Então, ela pode engravidar e vai engravidar com muita facilidade depois que emagrecer. A única coisa, ela precisa estar com os seus exames laboratoriais tudo em ordem. Ela não pode querer engravidar tendo uma anemia ou tendo um déficit vitamínico. Então, isso que não pode. Se ela faz o acompanhamento certinho, ela está tomando suas vitaminas, pode engravidar à vontade. À vontade não, a gente fala que na nossa equipe a gente libera no máximo 5 filhos. Ai, meu Deus! Que mais que isso é exagero. Mas é muito 5, meu Deus do céu. Hoje em dia, eu tive 3, você 2. Sim. Hoje em dia estão querendo ter um só e olhe lá, viu? E é difícil. As famílias não estão assim tão... Mas é uma informação importante disso, porque tem mulheres que pensam, eu não posso engravidar e tal. Não, pode engravidar, sim. E tem mulheres que fazem a cirurgia bariátrica para emagrecer, para engravidar, porque sabe que enquanto ficarem obesas não vão conseguir levar uma gestação a termo. Que legal. Bom, eu acho que da cirurgia robótica a gente abordou tudo. Tem alguma coisa que você queria assim, acrescentar? Existe uma coisa interessante agora, que é desse último ano, que é chamada cirurgia metabólica. Isso é uma informação importante. A cirurgia metabólica é aquele paciente com uma obesidade que tem o diabetes. Então, é muito comum estar associado a obesidade, diabetes e obesidade. Mas que tipo de diabetes? O diabetes tipo 2, aquele diabetes que é adquirido por conta da obesidade. Tá. Então, hoje, em novembro de 2017, foi aprovado pelo Conselho Federal de Medicina que os pacientes com o índice de massa corpórea de 30 a 35... Então, veja, a cirurgia bariátrica tinha indicação de 35 para cima. Agora não, de 30 a 35, ou seja, obesidade leve, grau 1. Mas se ele já tem um diabetes tipo 2, esse paciente ele tem alguns critérios, menos de 10 anos de diabetes, é um diabetes que não está sendo tratado ou controlado de uma forma eficaz com a medicação, esse paciente já tem indicação para a cirurgia metabólica. A cirurgia metabólica, tecnicamente, é a mesma da cirurgia bariátrica. É a redução do estômago com o desvio do intestino. Só que o objetivo aqui não é tanto o peso, mas melhorar o diabetes. Então, a cirurgia metabólica, que foi realmente essa conquista da Sociedade Brasileira da Cirurgia Bariátrica, junto à aprovação do Conselho Federal de Medicina, que foi em novembro de 2017. Esse ano a sociedade está trabalhando muito para que isso agora seja aprovado pela Anvisa, que isso entre no rol de procedimentos da Anvisa e depois os convênios também terão que entrar no rol de procedimentos oferecidos pelos convênios. Então, muito daí vira lei. Então, isso está para acontecer. Nós acreditamos que em 2020, o que vai acontecer? Se acontecer, você vai ter que voltar aqui para falar sobre a cirurgia do diabetes. Da cirurgia do diabetes. Cirurgia metabólica, que realmente é um outro enfoque e é muito sério e é muito importante. E nós temos no Brasil milhões de pacientes que necessitariam dessa cirurgia. Muitas mesmo. Bom, queria até assim, deixei aqui alguns outros temas para a gente abordar, mas eu acho que nós vamos deixar esse tema para a gente abordar num outro momento, que eu queria até falar sobre refluxo gástrico, mas aí vai se estender demais. Eu acho que nós vamos deixar para uma outra entrevista esse refluxo gástrico, porque também tem novidade nesse segmento. Queria te agradecer muito pela sua disposição aqui de estar aqui com a gente no estúdio do Jornal de Valinhos. As portas aqui estão abertas, sempre quando sair qualquer novidade, pode vir aqui, para que a gente possa abordar todos esses temas relacionados à saúde, porque a gente tem um pouco essa concepção de que saúde é ausência de doença, e não é. E a cirurgia bariátrica, ela mostra muito isso para a gente, porque a gente precisa de uma cadeia multidisciplinar, porque eu falo assim, o ser humano ele é corpo, alma e espírito, né? E a saúde é um bem-estar de tudo isso. Bem-estar físico, emocional, psicossocial e
E é isso que a gente quer levar para você que está nos assistindo. Então, muito obrigada pela sua presença. Queria falar alguma coisinha mais? Nós aqui agradecemos a oportunidade, estamos honrados em estar participando aqui do Saúde Line e estamos à disposição para retomar o assunto, falar sobre outros assuntos, falar sobre a endoscopia bariátrica também, falar sobre a doença do refluxo gastroesofágico, que ela comete quase que 30% da população adulta. São assuntos muito pertinentes, muito importantes, que eu acho que a gente deve discutir. Sim, estamos à disposição. É um prazer e uma honra. Obrigada a vocês também. Não se esqueçam de curtir lá no Facebook, lá no YouTube, se inscrever e apertar o nosso sininho, porque aí você vai receber sempre a nossa notificação. E no Instagram, seguir a gente. E logo, logo, a gente vai estar aqui novamente com o Dr. Adhemar Concon para esses novos assuntos. Combinado.